Queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos ser gratos ao Senhor nosso Deus, porque Jesus é bom e a sua bondade dura para sempre. Prazer estar revendo o pastor João Acla e a igreja por ele pastoreada aqui em Santarém. Feliz de que estou sob a égide do nosso amigo pastor Abraham Robson, e depois de uma semana de uma abençoada festa, estamos tendo a oportunidade de mais uma vez podermos cultuar ao Senhor. Quero também parabenizar o nosso amigo pastor José Lima dos Santos, pois é dos Santos mesmo, né? Ele já trabalhou conosco e passamos alguns anos juntos em um só campo e sempre tivemos um bom vínculo de amizade. Já tive a oportunidade de pregar em congressos da sua igreja em outras regiões depois que ele se mudou da nossa região, e conheço a sua família, David, Priscila, e essa turma são meus amigos do coração. Parabéns, pastor Lima, um abraço, Deus te conceda muitos anos de vida. Feliz também de estar conhecendo hoje o casal Dr. Alexandro e a doutora Marina. Almoçamos juntos, casal simpático, educado. Estou feliz de conhecê-los e agora são novos amigos aqui em Portugal. Meus queridos, nós vamos refletir sobre uma palavra no Evangelho de São Lucas, texto do capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 22. É um texto bastante conhecido, mas um experiente pastor me disse lá atrás que quem anda pelos caminhos mais conhecidos não se perde tão depressa. Lucas 14, versículo 22. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Amém. Vamos repetir? E disse o servo, juntos, vamos lá? E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Queridos, essa é a escritura de Lucas, o médico amado. Falando hoje pela manhã, eu disse para aqueles que ali estavam que Lucas, ele tinha o propósito de mostrar Jesus como homem, enquanto Marcos tinha o propósito de mostrar Jesus como servo, João tinha o propósito de mostrar Jesus como Deus, e Mateus mostrar Jesus como rei. Então Lucas, que escreve entre os anos 60 e 63 do primeiro século da era cristã, ele o fez com o propósito de registrar aquilo que se sabia da pessoa do Senhor Jesus lá no mundo grego, lá entre os gentios, porque as informações acerca de Jesus já haviam chegado fora do grêmio de Israel, mas
eram informações verbais, eram informações levadas de uma pessoa para outra. E ele, que era gentil, ele veio a Jerusalém e fez um levantamento de tudo que se ouvia falar acerca de Jesus. Por exemplo, ele soube lá no exterior, lá na região da Grécia, que Jesus curava os cegos. Então, quando chegou em Jerusalém, ele foi fazer uma pesquisa para ver se isso batia com a realidade. E fez todo esse levantamento e enviou para um certo homem chamado Teófilo. Escreveu 2 tratados. Primeiro, o seu Evangelho, para falar da história de Cristo. E segundo, o livro de Atos dos Apóstolos, para falar acerca da história da igreja. E ambos os tratados foram direcionados a este homem, provavelmente um oficial do exército romano, um homem chamado Teófilo. E a partir daí, isso se propagou, isso foi divulgado e vendido até nas feiras, a escritura do Atos e a escritura do Evangelho que leva o seu nome. Então, Lucas é chamado por Paulo o médico amado. E aqui, particularmente, ele fala ou narra a parábola da grande ceia. Nessa parábola, alguém falou assim: bem-aventurado é aquele que come pão no reino dos céus. E Jesus disse o seguinte: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. A princípio, meus irmãos, esse texto está falando de Israel. Eles foram os primeiros convidados. Deus deu a primeira chance salvífica a Israel. Eles são, na figura da parábola, os primeiros convidados. Todavia, eles não deram atenção ao convite. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, porém os seus não o receberam. Como eles não reagiram ao convite do Senhor da casa, do dono da ceia, aquele que fez a ceia, então ele manda o seu servo. E servo aqui é figura do Espírito Santo de Deus. E pelos valados, pelas encruzilhadas, e chamar os coxos, os mancos, os aleijados. E esse aqui é outro povo, são os gentios, porque era assim que os judeus viam os gentios.
que é gentio, pastor? Todo aquele que não era judeu. Era visto como pessoas mancas, aleijadas e até como animais, como bichos. Mas, já que os primeiros convidados não vieram, não reagiram ao convite, então o servo saiu a um segundo tipo de gente, aos gentios. E a Bíblia diz que eles vieram, eles atenderam o convite. Ele disse: olha, feito está como mandaste. A casa já está praticamente cheia, mas ainda há lugar. Quem se alegra por ter atendido o convite, levanta sua mão e glorifique a Deus. Aleluia. O que é que nós aprendemos com isso? É que lugar, que essa mensagem traz para nós em pleno século 21, depois de mais de 2000 anos que Jesus contou essa parábola. Lugar, espaço físico, é uma demanda de todos os tempos, tanto no período veterotestamentário, Antigo Testamento, como no período neotestamentário, Novo Testamento, como nos dias atuais. Lugar é um problema, lugar é uma demanda. É uma demanda tão grande que lá no campo vê-se a luta, pelo menos é assim no Brasil, entre o proletariado e a burguesia, ou seja, entre os fazendeiros e o homem do campo. Eis o porquê que as pessoas que não possuem lugar, espaço para trabalhar, terra para produzir, elas invadem as propriedades dos ricos, a fim de conquistar um espaço para plantar, para produzir alimento para a sua subsistência. E aí trava-se a luta, a briga, por vezes judicial e por vezes até física, a luta física. Lugar também é uma demanda no mundo dos nossos dias, nos hospitais. A cada dia que passa, não obstante a ciência descobrir, conseguir detectar problemas que nas gerações anteriores ninguém sabia o que era, hoje é possível se detectar determinadas patologias em muitas pessoas. Todavia, as enfermidades só aumentam na terra. A geração dos nossos dias é mais doente do que qualquer outra geração. E por que isso acontece? Justamente porque nos últimos dias, os dias finais, há predições bíblicas de que isso seria assim. O pecado do homem tem provocado a Deus, e Deus tem permitido que a atual geração seja enferma, seja doente, e aumentando as doenças, aumenta a demanda nos hospitais. Aí se superlota as UTIs, se superlota as emergências, fica superlotado os corredores dos hospitais, as filas crescem, os hospitais particulares estão lotados, falta lugar nos hospitais. Lugar também é a demanda das universidades. Não sei como funciona em Portugal, mas no Brasil há uma cota para negros, há uma cota para pessoas do mesmo sexo, para os homossexuais. E por que isso acontece? Justamente porque universidade para todos, isso é um privilégio de poucas nações. As grandes e boas universidades, elas estão superlotadas. É difícil encontrar na ordem, na sequência, vagas para se disputar os cursos da grade. Falta espaço nas universidades. Lugar também é um problema nos grandes centros, nas grandes capitais. De vez em quando você vai ver na televisão
na imprensa escrita ou televisiva informações de que houve um deslizamento de barreira e que muitas pessoas foram soterradas e que os bombeiros, as autoridades estão tentando encontrar os corpos. E por que isso acontece? Porque falta espaço para construir em lugar digno. As grandes metrópoles e megalópolis do mundo, elas estão se amontoando em lugares íngremes, porque falta espaço para as pessoas sobreviverem. Então, lugar sempre foi um problema, espaço físico sempre foi um problema. Só existe um lugar, só existe uma posição onde lugar, espaço físico não é problema. Que lugar é esse? No reino do Senhor nosso Deus. Tudo pode ficar superlotado, mas junto ao Senhor Jesus Cristo sempre haverá um lugar para as pessoas. Junto a Jesus Cristo sempre haverá um espaço para cada pessoa. Quem está entendendo, glorifica a Deus. Aleluia. Lugar. Você só está aqui porque você encontrou um lugar junto ao Senhor Jesus. Você só está aqui porque você encontrou o seu espaço junto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Junto a Jesus há um lugar para as crianças, e eu vejo algumas delas sorridentes, felizes, alegres aqui nesta noite. A Bíblia nos diz que certa vez Jesus ia passando e as crianças afluíram, correram para dar um abraço em Jesus, pegar nas vestes de Jesus, abraçar pelo menos a perna de Jesus. E os auxiliares, os discípulos de Jesus, entraram na frente, fizeram um cordão humano e disseram: não, o mestre está ocupado, é muita coisa para fazer, vocês não podem se aproximar dele, vai atrofiar o seu trabalho, a sua agenda. Não, vocês não podem chegar até o mestre. Mas Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, junto a Jesus há um lugar para as crianças. Junto a Jesus há um lugar também para aqueles que são desprezados pela sociedade, discriminados pela sociedade. A sociedade dos dias do Senhor Jesus era uma sociedade muito discriminatória. E o que aconteceu naqueles dias, o que acontecia naqueles dias, uma mulher prostituta não podia ir a certos espaços. Determinadas pessoas também não podiam entrar na casa de uma mulher prostituta, justamente por causa da discriminação. E Jesus foi à casa de um homem chamado Simão, e a Bíblia diz que era um dia de festa, e chegou uma mulher pecadora. Sempre que surge essa expressão mulher pecadora nos evangelhos, quer dizer mulher prostituta. E a mulher chegou, driblou o povo e por detrás de Jesus se ajoelhou aos seus pés e começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugar-nos com seus cabelos. E o dono da casa, que conhecia a mulher, passou, deu uma olhada, diz: eu me equivoquei, eu fiz uma refeição para chamar esse homem aqui, pensando que ele era profeta, mas estou vendo que ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele bem saberia quem é que está ajoelhado aos pés dele. E Jesus, conhecendo seu coração, porque ele falou isso somente com a mente, não com os lábios, disse: Simão, por favor, eu estou parafraseando Jesus, se eu tenho algo para te dizer. Certo homem tinha emprestado dinheiro, e duas pessoas pegaram o dinheiro emprestado, e um pegou 500 dinheiro, denário é a linguagem original, a moeda que circulava na época do Império Latino, do Império Romano,
E outro pegou 50 dinheiros. Um 500 e outro 50. E aí chegou o que devia 50 e ele perdoou. Disse: olha, você não me deve mais nada. Depois chegou o que devia 500, talvez sabendo que ele tinha perdoado o que devia 50, disse: me perdoa também. Ele disse: está perdoado também, você não me deve mais nada. E seu juízo, seu julgamento, o que você acha? A quem desses dois ele mais amava? O que devia 50 ou o que devia 500? Ele disse: no meu entendimento, ele amou mais aquele que devia 500. Ele disse: respondestes bem, sua resposta é sábia. Sabe o que acontece, irmão? Eu cheguei na sua casa e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Eu estou aqui já há um bom tempo e você não lavou os meus pés. E esta pecadora, desde que eu cheguei aqui, ela não cessa de molhar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar-lhes com os seus cabelos. Pois eu quero te dizer uma coisa: quem mais ama, mais lhe será perdoado. Quer dizer, junto de Jesus, aquela mulher discriminada pelaquela sociedade achou um lugar junto do Senhor Jesus Cristo, aos pés de Jesus. Eu entendo que alguns que me ouvem nesse crepúsculo, entre a tarde e a noite, chegaram aos pés do Senhor na mesma situação, desacreditado pela sociedade, ninguém lhe dava o valor devido, desesperado, uns querendo até morrer, uns querendo até se suicidar. Quantos não você ouviu por aí? E você pensava consigo: não existe mais espaço para mim no mundo social, estou desacreditado, discriminado. Mas Jesus te recebeu e você está aqui no seu espaço, junto a Ele, glorificando o nome dEle, porque junto de Jesus há lugar para crianças, há lugar para os discriminados. Mas junto de Jesus também existe lugar para os doentes. Diz a Bíblia que Jesus estava pregando em uma casa, e a casa estava superlotada, a casa estava cheia de gente. O pessoal queria entrar pelo fundo, não tinha como. A porta do fundo estava super apertada, gente demais. O pessoal queria entrar pela frente, mas a porta da frente, ninguém conseguia nem se aproximar da porta. Tentaram, quem sabe, saltar pela janela, mas até na janela tinha gente. E Jesus no meio pregando, Jesus no meio ensinando a palavra. E um homem paralítico em uma cama sabia que Jesus, ele estava curando os paralíticos, sabia que Jesus estava curando os enfermos. A notícia estava surgindo. Ele abre os olhos dos cegos, ele levanta os paralíticos, ele liberta os endemoniados, ele limpa os leprosos. E aquele homem morava naquelas cercanias, naquela região. E alguém falou assim: seria uma boa oportunidade se Jesus passasse aqui para que ele curasse esse paralítico. Mas ele está pregando em uma casa, e quando sair de lá vai embora, provavelmente não passará por aqui. E lá está tão cheio que não há lugar nem para as pessoas sadias, quanto mais para enfermos. Fazer o quê? E eles tiveram uma ideia: vamos pegar o paralítico em uma camilha. Camilha era uma espécie de couro preso em duas varas de madeira. Colocava o enfermo no meio e levava o enfermo. 4 pessoas conduziam, e lá vem aqueles 4 homens com o paralítico. Chegaram, olharam a porta da frente e disseram: não tem jeito. Olharam a porta do fundo, não tem como. E certamente perguntaram: está muito apertado lá dentro? E alguém deve ter falado assim: Jesus está lá sufocado,
não tem para onde se mexer, não tem lugar para ninguém. E eles tiveram uma ideia: vamos dar um jeito de destelhar a casa. E tiraram as telhas da casa, e não se sabe como, pediram auxílio a alguém, e começaram a levantar a camilha, e levaram até o telhado. E Jesus está pregando, e caindo fuligem do telhado na cabeça de Jesus, caindo sujeira na cabeça de Jesus, e o sermão continuava. E eles desceram o paralítico na frente do Senhor Jesus Cristo, justamente no local onde Jesus estava. E Jesus deveria ter dito assim: para, fecha isso aí, tira esse homem daí, eu estou ocupado, vocês não estão vendo que não tem espaço, chega. Mas Jesus não disse isso. O paralítico desceu e foi juntinho de Jesus, e Jesus o curou, e ele se levantou, e ele saiu liberto. Eu quero dizer que nessa tarde, se você é discriminado pela sociedade, se você é doente, há um espaço para você, há um lugar para você, junto àquele que cura, junto àquele que liberta, junto àquele que dá vitória. Eu estava conversando com o doutor Alexandro esse meio-dia, no almoço, já era tarde, e descobri que ele é do estado de Goiás. E no estado de Goiás existe uma cidade no norte chamada Porongatu. O pastor Robson se lembra. Há uma sequência ali de cidades à margem da Belém, Brasília, e lá está Porongatu, no finalzinho, cidade grande. E um pregador que Deus muito tem abençoado no Brasil foi pregar em um congresso ali. E ele pregou na sexta e pregou no sábado, no domingo pela manhã e no domingo à noite. E depois do congresso ele tomou um banho, pegou suas coisas e disse: pastor, eu vou embora porque eu tenho que tomar um avião em Goiânia. E ele foi para a rodoviária para tomar um ônibus e ir para Goiânia, e foi para a rodoviária para chegar a tempo em Goiânia. E quando ele chegou na rodoviária, o irmão que o levou era um taxista. E o pastor disse: irmão, leve o pastor rápido na rodoviária para ele tomar o seu ônibus. E ele foi para a rodoviária. E quando chegou ali, tinha um bêbado, um ébrio, tombando, se revolvendo no piso da rodoviária. E o pregador falou assim: irmão, o senhor tem algum panfleto, algum folheto? E o taxista disse: eu tenho alguma coisa lá no carro. E foi lá e pegou a literatura e deu para o pregador. E o pregador chegou e colocou os folhetos no bolso do bêbado, e se ajoelhou e gritou no ouvido dele: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Se levantou e tomou o ônibus e foi embora. E o bêbado ficou com aquele na cabeça: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. E aí a noite foi passando e ele foi melhorando do álcool. E quando amanheceu o dia, ele enfiou a mão no bolso, achou os folhetos, leu a mensagem bíblica e estava escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Aleluia! Ele olhou, do outro lado estava o endereço da igreja. E ele saiu fraco, as pernas trôpegas, procurando aquele endereço. E chegou até a igreja. E tinha os garotos, os rapazes, que estavam organizando a igreja no pós-festa, o pós-congresso. E ele bateu palmas, e um jovem veio, e ele perguntou assim: quem me deu esse folheto? Eu estava deitado na rodoviária, chegou um homem, gritou no meu ouvido: Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Colocou esses folhetos no meu bolso
E eu levantei hoje cedo e eu vim procurar esse endereço. Achei aqui a igreja. O que eu tenho que fazer? Por que eu tinha que vir aqui? E o jovem falou assim: olha, mesmo que a sociedade lhe rejeite, mesmo que este mundo não queira mais o Senhor, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. Ele disse: bacana, tranquilo. Será que Jesus tinha um lugarzinho para mim? Porque eu sou mendigo, ninguém me dá nada, eu durmo debaixo das marquises, eu durmo debaixo da ponte. Será que ele tinha um lugarzinho para mim? E o garoto falou: junto de Jesus há um lugar para todos. E o menino abraçou e perguntou: o senhor quer aceitar Jesus? Ele disse: não entendo bem, mas eu aceito. E levantou as mãos e aceitou Jesus. Sabe o que aconteceu? Depois da oração ele disse: eu estou sentindo uma paz, estou sentindo uma alegria, estou sentindo uma felicidade. Vocês permitem eu ajudar vocês a zelar a igreja? E os meninos: pois não, pode entrar. E ele começou a trabalhar, ele começou a ajudar os jovens. E aí, irmãos, alguém se interessou por ele, levou-o para casa, ele tomou um banho, ele fez a barba, ele cortou o cabelo, e o pastor foi informado. O pastor começou a cuidar dele, discipular ele, treiná-lo. Passados uns dias ele foi batizado nas águas. Passados uns dias Jesus o batizou com o Espírito Santo. E tinha uma irmã na igreja, uma senhora de uns 40 anos de idade, começou a olhar para ele assim. Ele andava meio desalinhado, mas agora estava alinhadinho. Os irmãos deram a gravata, o paletó, a Bíblia, e a irmã começou a olhar para ele assim, e assim, e daqui a pouco começaram a gostar um do outro, e se casaram. E ele começou a trabalhar, e o pastor separou ele para o diaconato, diácono da igreja. E aí ele contou para o pastor a história. Ele disse: pastor, eu queria encontrar este homem que colocou o folheto no meu bolso. Eu queria encontrar esse homem para me dar um abraço nele. Esse homem é meu pai. Eu não tinha mais esperança. A sociedade não me queria, minha família não me queria mais. Mas este homem, ele fez um papel que nem meu pai fez. Será que o senhor se lembra quem foi este homem? E aí se lembraram do taxista, e se lembraram do congresso, e se lembraram do horário, até que o pastor chegou à conclusão: foi o pregador. O pregador que pregou no congresso foi quem colocou o folheto no seu bolso. Ele disse: se um dia eu encontrasse esse pregador, eu ia dar um abraço nele e iria chamá-lo de pai, meu pai. A partir de então iria tratá-lo assim. E aí ele pegou a esposa e foi embora para Manaus, a capital da Amazônia. E chegando em Manaus, ele começou a trabalhar, congregar, trabalhar no seu trabalho secular, porque agora já estava trabalhando, estava liberto, era diácono, estava batizado com o Espírito Santo, casado, feliz, trabalhando. E um dia ele viu no outdoor o anúncio de um congresso, e um dos pregadores era aquele que o pastor falou que tinha pregado no evento. Ele disse: olha, meu pai onde está? Vou fazer de tudo para ir a esse congresso, para abraçar este homem. E no dia aprazado ele foi àquela localidade. Era um ginásio de esportes muito grande, e tinha muita gente, e o pregador pregou, e Jesus salvou e batizou com o Espírito Santo, libertou vidas oprimidas. E ele correu para frente, mergulhou no meio do povo, e quando o pregador estava descendo do palco da tribuna, ele grudou no pregador e começou a gritar: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Ele disse: não, eu não sou seu pai não. Ele disse: é sim, o senhor é meu pai. Ele disse: oh, não, eu não tenho filho dessa idade não, meus filhos são pequenos. Ele disse: é sim, o senhor é meu pai. Deixa eu contar a história. Não, eu estou molhado de suor. Deixa eu te contar a história. O senhor está lembrado do congresso de Porongatu? Ele disse: estou, eu preguei nessa cidade. Disse: pois é. Está lembrado do bêbado da rodoviária?
Ele disse: não estou bem lembrado, como é que é isso? Ele disse: o senhor encontrou um bêbado caído no chão, e o senhor colocou folhetos no bolso do bêbado, e disse para o bêbado: Jesus te ama e quer te salvar. Aquele bêbado sou eu. Jesus me salvou. Hoje eu sou membro da igreja, hoje eu sou casado, hoje eu sou diácono da igreja, e o senhor é o meu pai. Aí os dois começaram a pular juntos, pai e filho, filho e pai. Sabe por quê? Porque junto de Jesus há um lugar para aqueles que a sociedade rejeita, que a família rejeita, que parece não haver mais solução. Há um lugar. E quem sabe se nesta noite eu não estou falando para alguém. Quem sabe se nesta noite alguém não está me vendo ou me ouvindo nessa situação. Não tem mais esperança. Para mim não há mais jeito. Para mim não há mais solução. Eu quero dizer para você que junto de Jesus há um lugar. Junto de Jesus há um espaço. O Senhor está disposto a te receber, te abraçar, solucionar o teu problema e te dar vitória. Quem encontrou o seu lugar junto a Jesus, levante as mãos. Glorifique o nome dele por um instante. Adore o nome dele por um instante. Glória a Deus. Há um lugar junto do Senhor Jesus. Um homem estava pendurado na cruz. Aliás, 2 homens, mas um deles se arrependeu. E enquanto um blasfemava, dizia: se ele é o Salvador, porque ele não se salva? Porque ele não desce da cruz? O outro dizia assim: cala a boca, rapaz. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem a crucificação, mas esse justo nenhum mal fez. E disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ele, na hora da morte, encontrou o seu lugar junto do Senhor Jesus. Eu encerro falando de um homem. Quando eu cheguei há 12 anos atrás, quase 12 anos, na cidade que eu pastoreio, em Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado da Bahia, no Brasil, no dia da minha posse, as quadras ao redor do templo estavam superlotadas de veículos, e eu saí procurando lugar para estacionar. Enquanto eu estacionava lá na frente, passou um carro branco e parou na frente do templo, e desceu uma senhora. E eu não vi direito o homem que estava dirigindo o carro, mas o Espírito Santo falou comigo: disse, aquele homem que está dirigindo o carro precisa de cuidados, e eu estou te trazendo aqui para cuidar dele. Cuide daquele homem. E agora, como cuidar de um homem que eu não conhecia, não sabia quem era? E eu falei com o diácono que estava na porta. 2 dias depois: o senhor lembra no culto de posse, um senhor que passou num carro branco e deixou uma senhora na frente da igreja? E ele pôs a cabeça para funcionar e disse assim: eu lembro, pastor. Aquela senhora, ela é uma professora aqui da cidade. Ela está começando a congregar na igreja. E aquele senhor é um bandido de alta periculosidade. Ele está aqui na cidade camuflado. Ele está aqui se escondendo. Mas ele é fugitivo da polícia. E eu disse: eu quero ver aquele homem. Ele disse: pastor, o senhor quer ver aquele homem? Ele disse: eu quero ver aquele homem. O Senhor mandou eu cuidar dele. Ele disse: pastor, o senhor está dizendo, tudo bem. Agora eu não te aconselho. Eu disse: o senhor pode me levar até na casa dele? Eu, pastor, vou nada. Vou de jeito nenhum. E eu saí procurando um e outro, até que me informaram quem era a irmã. E eu perguntei à irmã que momento ele estaria em casa, e a irmã informou: se eu vou estar na escola, pastor, mas ele vai estar em casa às 9 horas da manhã. E eu fui na direção. O irmão me levou até lá perto. Descia-se uma rua
E tinha uma árvore lá na frente da casa. O irmão disse: lá naquela árvore, pastor, é a casa dele. O senhor desce aí que eu não vou lá não. E eu desci. Cheguei lá, estacionei debaixo da árvore. Toquei na campainha, no interfone, e ninguém atendeu. Eu repeti. E ele falou assim: quem é? Eu disse: o pastor. Que pastor? Pastor da igreja onde a sua esposa congrega. Preciso falar com o senhor. E ele disse: pois não, pastor, vou abrir a porta da garagem. E foi lá pela garagem e abriu a porta e olhou assim: o que é que o senhor deseja falar com o senhor? Se falar comigo? O que é que o senhor quer falar? Eu disse: Jesus me mandou cuidar do senhor. E ele disse: como assim, pastor? Eu disse: eu sou cuidador de almas, eu sou pastor de ovelhas. E quando eu lhe vi, no dia da minha posse, o senhor levando a sua esposa à igreja, o Senhor mandou eu cuidar do senhor. Ele disse: pastor, ninguém gosta de mim não, ninguém se aproxima de mim. Como foi que o senhor teve essa coragem? Começou a tremer e caiu de joelhos no chão e começou a chorar. Disse: pastor, quando eu tinha 16 anos de idade, eu era crente. Eu sou filho de um presbítero, pastor. Eu já fui batizado nas águas, pastor, mas nem a minha família me quer mais. Eu já tenho muitas passagens pela polícia. E começou a confessar: se eu sou membro de uma quadrilha que assalta bancos em todo o Brasil, chamado Novo Cangaço. Se o senhor já ouviu nos jornais, se o senhor já viu na televisão essa quadrilha, eu sou o líder dessa quadrilha. Eu nunca roubei aqui na Lapa, porque eu me escondo aqui. Eu roubo em outras cidades, mas ninguém nunca me deu confiança. Ninguém nunca parou para falar de Jesus para mim. Eu disse: amigo, Jesus ama você. Pode ser que a sociedade não te ame, não te entenda, mas Jesus te ama e Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Eu disse: levanta as tuas duas mãos. E ele levantou as mãos. Disse: encosta na parede. E ele encostou na parede. Disse: meu Deus, eu sou policial, eu sou pastor. Disse: aceita Jesus agora. Ele disse: aceito. E eu abracei ele e orei por ele. Chorou, as lágrimas correram aqui. Me chamou dentro do quarto, me mostrou armas de grosso calibre, me mostrou metralhadoras e disse: pastor, hoje eu vou dar fim a tudo isso aqui e vou para a igreja com a minha esposa. E aquele homem, ele foi para a igreja com a esposa, vendeu as armas, passou 5 anos comigo, foi preso nesse período de tempo. Ele era procurado pela justiça, a polícia o prendeu e disse: pastor, estão me prendendo, eu faço o que? Eu disse: deixa levar, porque Deus vai te dar uma igreja dentro do presídio. E ele foi preso para o presídio de Vitória da Conquista. E em Vitória da Conquista ele ganhou todos os presos do presídio. De bandido ele agora era chamado de pastor. Pastor Ivan, pastor Ivan, pastor Ivan. E Deus trouxe algo tremendo àquele presídio. Cumpriu a pena e depois a polícia o matou, mas morreu salvo. Sabe por quê? Até para aquele que não tem mais esperança, que está no corredor da morte, ainda tem um lugar junto do Senhor Jesus. Nem tudo está perdido. Junto de Jesus a paz, junto de Jesus a felicidade, junto de Jesus a alegria, junto de Jesus a cura, junto de Jesus a prosperidade, junto de Jesus a tranquilidade. E eu não traria essa palavra aqui nesta noite em vão. Deus tem um propósito com isso. Há um lugar para você junto do Senhor Jesus. Com a aquiescência do pastor Robson, do pastor João Acla, pediria a vocês que se colocassem de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos testar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor escuridão, aleluia. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei o seu louvor. Tocou-me. Se há alguém aqui nesta noite que quer conquistar o seu espaço junto a Cristo, levante uma das suas mãos assim. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, há lugar para você. Jesus te ama. Jesus quer te perdoar. Jesus quer te transformar. Jesus quer te dar a bênção da vida eterna. Se falta-te alegria, falta-te paz, felicidade, vem para Jesus nessa noite. Vem para Jesus agora. Ele quer salvar você. Se você está perto de alguém que você sabe que ainda não se converteu a Cristo, ajude, interaja com ele, com ela, para que ele venha aos pés de Jesus, porque Jesus quer salvá-lo. Alguém? Se houver, erga a sua mão, levante a sua mão, eu estarei orando por você, e você sentirá paz e Jesus te dará vitória. Se por este ou aquele motivo você saiu do seu espaço, saiu do seu lugar junto de Jesus, se afastou, é hora de voltar, é hora de retornar. Jesus te ama. Onde está alguém que quer tomar essa nobre decisão? Se houver alguma pessoa nesta noite,
Levante a sua mão assim, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você e Jesus te dará a vitória. Alguém? Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe o pastor Robson. Deus abençoe o pastor João Áquila. Obrigado.